Eu quero iniciar a nossa meditação dessa noite contando uma história real de um dos nossos irmãos de uma das nossas igrejas presbiterianas em Campinas. Ele é um presbítero de uma das igrejas e ele nos conta uma história, e eu estou contando porque ele mesmo contou publicamente, então por isso eu estou tendo a liberdade de contar. Certa vez um dos filhos dele saiu e estava demorando retornar e, infelizmente, bandidos cercaram o carro dele, tentaram assaltar e descobriram que ele era um policial e mataram o filho desse nosso querido presbítero. E colocaram o corpo no porta-malas do próprio carro e atearam fogo. E a família desesperada, esperando notícias, por que ele não retornava, até que chegou a notícia. E no corpo estava a aliança com o nome da esposa. Mas mesmo assim, os pais, esse presbítero e sua esposa, não acreditaram. Mesmo tendo o nome da esposa, mas pode ter nomes iguais. Até que se confirmou realmente que era o filho deles. Eu fico pensando, será que o tema perdão seria um bom tema para conversar com esses pais? Imagine você, seu filho, passando por essa situação. O seu pai, sua mãe. Será que a palavra perdão é um bom tema nessas horas? Salmo 32 é o salmo que vamos ler neste momento. Eu estarei usando a versão NVI. Eu vou ler, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias ou na projeção. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as minhas águas, ou melhor, quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Que o Espírito Santo nos ajude a entender essa palavra e aplique essas palavras em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O tema central deste salmo é a soberania do Senhor, é a soberania de Deus. A soberania de Deus em perdoar o pecador. O salmo ele é muito claro quando Davi se encontra numa situação difícil e ele pede perdão. Paulo, no texto de Romanos, no capítulo 4, versos 6 e 8, fala deste salmo, dizendo assim, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes, diz Paulo, aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados.
No verso 8, Paulo diz, do Romanos capítulo 4, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Nós não conseguimos identificar neste salmo que nós lemos qual é o motivo do pecado de Davi. Não está claro. Mesmo assim, ele também não fala. Mas nós vemos Davi sofrendo por não ter falado desse pecado. E a gente vê assim que Davi se expressa de maneira pesada. Ele diz que a mão do Senhor pesava sobre ele por causa do pecado não declarado ao Senhor. Mas não temos menção deste salmo. Eu e você precisamos de experiências com o Senhor. Isso é fato. Davi teve a sua experiência aqui no Salmo 32 e nós temos as nossas experiências. Ao longo de 2024, com certeza você teve muitas experiências com o Senhor. Claro que a sua experiência às vezes não vai ser a do outro e nem referência para o outro, mas precisamos ter experiências e precisamos fazer como Davi, contar essas experiências. Contar o que Deus faz na nossa vida, fez na nossa vida e fará. Porque isso edifica o outro. E nós vemos Davi aqui nesse salmo falando que ele canta louvores ao Senhor. Vem uma canção de gratidão nos lábios dele pelo perdão do Senhor. Qual é o seu propósito para 2025? Gravem essa pergunta e pense nessa resposta ao longo dessa meditação. Diante desse tema sobre o perdão do Senhor para as nossas vidas, qual é o seu propósito para 2025? E no final desse sermão, eu gostaria de lançar um desafio para 2025. Porque como nós ouvimos pela manhã, na escola dominical, os nossos propósitos, que são reais, muitas das vezes diz respeito a nós mesmos. Mas fica a pergunta, qual é o seu propósito para 2025? E lá no final a gente vai entender por que essa pergunta. E o tema que eu quero tratar nessa noite com os irmãos é que Deus age em nossas vidas. Faça uma retrospectiva de 2024 e anote. Com certeza Deus agiu muito na sua vida, na minha vida. Quando Deus age nas nossas vidas, nossos pecados são removidos e nos tornamos pessoas felizes. Olha o verso 1 e 2 deste salmo que estamos meditando, que é o 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. A versão NVI, nós temos nesses dois versículos 4 palavras para pecado. Transgressões, pecado, culpa, hipocrisia. São palavras que tratam de pecado. Transgressões constitui uma referência de ato de rebeldia. Pecado constitui um termo mais amplo para o Antigo Testamento, por exemplo. Denota, em geral, errar o alvo, isso é pecado. E outro termo como culpa e hipocrisia contém essa mesma ideia de distorção ou desvio do caminho, mas é pecado. Mas o que a gente quer destacar nos versículos 1 e 2 é como é feliz aquele que é perdoado pelo Senhor. O que é maravilhoso, e é sobre isso que o salmista está relatando aqui, é que todo tipo de transgressão, todo tipo de pecado é perdoado pelo Senhor. Não existe um sequer que Deus não perdoe. O Salmo 103, versículos 11 e 12, nos diz o seguinte: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões.
o salmista não está falando aqui de um perdão geral, mas ele relata uma experiência pessoal com a graça de Deus. E como eu disse anteriormente, nós precisamos dessas experiências com o Senhor. E o que esse primeiro ponto diz respeito a nós nos dias de hoje? O Novo Testamento, por exemplo, deixa claro que o perdão provém dessa mesma graça soberana de Deus, exibida na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Jesus foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, Romanos capítulo 4. Por isso, nós devemos confessar os nossos pecados, falar abertamente com Deus, relatar especificamente o que nós estamos fazendo para o Senhor. E não adianta você e eu usar meias palavras com Deus, porque o Salmo 139 nos diz que Ele nos conhece antes mesmo de sermos gerados. Faça como Davi, confesse. Confesse ao Senhor o seu pecado, porque Ele te ouve e Ele te perdoa. Por mais que, humanamente falando, nós tenhamos o sentimento de que esse pecado não será perdoado, mas Deus perdoa todo tipo de pecado. Portanto, o primeiro ponto que nós vemos aqui nesse salmo, quando Deus age em nossas vidas, os nossos pecados são removidos e nos tornamos felizes. A segunda verdade destacada no texto, quando Deus age em nossas vidas, sentimos o peso do pecado não confessado. Versículos 3 a 5. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Agora aqui nós temos Davi mostrando um momento antes da confissão, o que acontecia com o corpo dele. A palavra desgastar aqui é usada para panos velhos. Davi, nesse momento que estava escondendo o seu pecado, os ossos doía, o corpo definhava, ele sofria fisicamente o peso do pecado. E é assim que acontece conosco, quando nós não confessamos, nós não declaramos o nosso pecado ao Senhor, nós não sentimos o perdão do Senhor para as nossas vidas. E aí nós sentimos o peso do pecado em nossas vidas. O Espírito Santo fica nos convencendo, nos mostrando que estamos errados. E isso é a mão de Deus pesando sobre as nossas vidas. E o que isso tem para as nossas vidas hoje como aplicação? Quando o Espírito de Deus traz arrependimento genuíno, não há uma tentativa, não conseguimos encobrir o pecado. Nós declaramos isso ao Senhor. Não estou dizendo aqui que você deve declarar isso para o outro, para outra pessoa. Não, é para o Senhor. Fale ao Senhor abertamente o que está acontecendo. Nós temos em nossas vidas a consequência do pecado. Nós não gostamos de assumir que estamos errados. Nós sempre colocamos a culpa em alguém. Vê se essa frase não é conhecida. A serpente me enganou. A mulher que tu me deste. E desde essa época, nós temos essa coisa do pecado em nós. Nós não temos coragem de declarar para o Senhor as nossas culpas, porque faz parte do pecado que está em nós. Desde o Éden, nós somos assim. Nós não assumimos as nossas culpas. Por isso é tão difícil uma oração de confissão. Vamos convidar um irmão para fazer uma oração de confissão de pecado. Ele começa, te agradecemos, Senhor, te louvamos, Senhor, porque é difícil pedir perdão, porque o pecado que está em nós não quer assumir isso. Mas precisamos confessar os nossos pecados. Quando o salmista confessou os seus pecados,
ele sentiu o alívio. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É imediatamente que isso acontece. E é assim que acontece quando Deus age em nossas vidas. A terceira verdade que eu quero destacar nesse salmo, quando Deus age em nossas vidas, o próprio Deus será o nosso abrigo e o nosso instrutor. Olha aí comigo, leiam comigo os versos 6, eu estarei lendo, os irmãos acompanhem, o verso 6 ao 10. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, olha bem, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, me cercarás de canções de livramento, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que vocês devem seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Aqui nesses versos, nós vemos Davi mostrando qual é o resultado de se confessar ao Senhor. A certeza de que Ele cuida, a certeza de que o Senhor está sempre ao lado, a certeza que o Senhor ensina, que o Senhor conduz no caminho. Isso tudo é a sensação de quem confessou o pecado e sentiu o perdão do Senhor nas suas vidas. E qual é a aplicação desse ponto para os nossos dias de hoje? A segurança em Deus continua sendo uma realidade. Nós, às vezes, nos sentimos um pouco envergonhados quando alguém conta uma bênção, né? Quando alguém, eu fui abençoado pelo Senhor. Por causa disso, a gente fica assim, como presbiterianos bons que somos, né? Não, o Senhor age hoje também nas nossas vidas. Ele faz coisas extraordinárias nas nossas vidas hoje. E como eu disse no início, nós precisamos contar isso. Tem um pastor, professor nosso no seminário, Ricardo Rocha. Ricardo Costa. Ele fala assim, você precisa contar as experiências para as pessoas, para abençoar as pessoas. Não tenha vergonha de contar das bênçãos do Senhor na sua vida. Porque essas experiências ajudam as pessoas a crescerem, a saber que Deus realmente faz milagres hoje nas nossas vidas. Precisamos contar, precisamos expressar isso para as pessoas. Precisamos aproveitar as oportunidades. Às vezes alguém fala na fila do mercado, alguém dá uma deixa e você fica com vergonha de falar. Fale do Senhor, fale das experiências. A confiança em Deus deve nos fazer mover para isso, para o Evangelho, para divulgar o Evangelho. Vamos recordar aqui o primeiro, quando Deus age na nossa vida, os nossos pecados são removidos, somos felizes. Em segundo lugar, quando Deus age nas nossas vidas, sentimos o peso do pecado. Em terceiro, quando Deus age em nossas vidas, o próprio Deus é o nosso abrigo, o nosso instrutor. E a quarta e última verdade destacada nesse texto, quando Deus age em nossas vidas, sentimos o desejo de louvá-lo. Versículo 11. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Davi conclui o seu salmo, dizendo que eu estou agradecido. Ele canta um louvor de agradecimento a Deus. Ele canta um louvor que expressa essa bondade de Deus na vida dele. E para os nossos dias, a aplicação desse ponto é a convocação para o louvor. Precisamos louvar o Senhor, reconhecer que Ele é bom nas nossas vidas, reconhecer que Ele nos perdoa sim,
dos nossos pecados. E dessa forma, o verso 11 é um convite para todos nós louvarmos, adorarmos ao Senhor. Lembram da história do presbítero que eu contei no início? Quando o casal recebeu aquela notícia, a mãe, a esposa do presbítero, não acreditava. Não acredito, não acredito. Quantas moças com esse nome? Não acredito. Mas ela conta, da própria boca dela, uma experiência dela, que enquanto ela orava assim, Senhor, não permita que seja o meu filho, ela ouviu uma voz dizendo, mas eu dei o meu por você. A partir daquele momento, uma experiência dela, ela falou assim, se Deus é capaz de me perdoar dos meus pecados, quem sou eu para não pensar em perdão? Essas são as palavras dela, para não pensar em perdão. E esse presbítero descobriu quem foi os assassinos, que já estava preso. Foi até a delegacia e, olho no olho, perdoou. Imaginem isso. Qual é o seu propósito para 2025? A nossa missão nessa terra é anunciar o Evangelho, é anunciar esse perdão do Senhor. Imagine como foi difícil para aquele pai, mas Jesus na cruz exclamou assim, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quantas pessoas estão sofrendo por pecados não confessados? Quantas pessoas estão passando por extensas e penosas dores pelo pecado, experimentando assim a mão de Deus pesando na vida deles? Quantas pessoas precisam ouvir desse perdão? Qual é o seu propósito para 2025? Acho que nós poderíamos acrescentar isso como desafio, falar desse amor, falar desse perdão para as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe e que esse perdão que um dia nos alcançou, possamos também transmitir às outras pessoas.